seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O meu nome é Nádia Bolsas, eu sou terapeuta integrativa da Unialma e eu estou aqui para a gente começar uma série de vídeos e de áudios específicos sobre muitas questões que fazem com que a gente não avance no nosso dia a dia. Sendo que nós estamos no início do ano de 2025, hoje é pleno, maravilhoso dia 1º de fevereiro e a gente ainda tem muito capítulo e página em branco pela frente para que a gente possa escrever de uma maneira que faça muito mais sentido para nós e que a gente chegue lá em dezembro de 2025 olhando para trás, agradecido de todas as decisões e ações que nós tomamos ao longo dessa jornada, desse caminho. E, claro, com esse som maravilhoso de araras azuis aqui no sítio, onde vai acontecer a imersão pausa estratégica. É aqui que a gente vai trabalhar todas essas questões necessárias para que você possa avançar. Então, fica aí o convite para os dias 1 e 2 de março de 2025. Nessa série que a gente vai trabalhar e que eu estou aqui para a gente poder aprofundar, a gente vai falar sobre pontos muito importantes, que é sobre as nossas questões mentais e comportamentais que não ajudam a gente e não favorecem a gente para que a gente possa crescer. Questões como falta de limites, doença de burnout, percepções equivocadas que a gente enxerga nas relações íntimas, a questão da dependência e codependência emocional, que ela atrapalha não é só na vida pessoal ou amorosa, mas também na vida profissional. E por fim, sobre respostas traumáticas que elas acontecem no nosso dia a dia. Então, aqui finalizo primeiramente o convite que eu fiz para você sobre a imersão pausa estratégica, o convite já está feito. E agora, dando início a essa série, falando sobre as minhas caminhadas, em que ao longo da vida eu pude perceber tanto na minha própria forma de me comportar, como também em todas as questões que as minhas pacientes trazem no set terapêutico. Essas caminhadas, eu pude observar o simbolismo que a gente traz, que nós mulheres principalmente trazemos, que ele é um simbolismo muito forte da mulher guerreira, que vive nessa luta constante, e que é uma luta que gera exaustão. Essa exaustão, ela vai acabar levando e desembocando a um burnout. E tudo isso me trouxe a tomar decisões da melhor forma para que eu desse maior e melhor contorno para as ações da minha vida, para que eu pudesse sair desse padrão automático que ele acaba por demandar essa constante forma de não parar de fazer, fazer, fazer. Esse encontro em que a gente se depara nessa sensação de realização porque nós estamos fazendo. E aqui mora essa grande chave, que se nós estamos nos comparando à valorização, ou seja, eu me reconheço quando as pessoas olham para mim pelo que eu faço, isso aqui vai acabar trazendo para nós uma dúvida e uma questão muito grande. Porque, afinal de contas, então, qual é o meu valor quando eu não faço? Então, é com intenção, é através desse olhar diferente e também de uma forma divergente que eu trago aqui conversas ao longo desses 7 dias para a gente esclarecer conceitos sobre as origens e sobre as consequências desse padrão automático e a gente vai aprofundar nessas percepções para novos rumos em 2025 e que você, quer você faça a imersão ou não. Muito bem. Então, ao longo desses 7 dias, você vai perceber que todos esses pontos que eu trouxe, bem assim, de uma forma bem en passant, eles estão interligados com uma possível tristeza, um possível desânimo, que ele pode aparecer de uma forma frequente.
Também somados a uma baixa autoestima, você vai perceber falta de resultados e também vai perceber muita dificuldade nas suas relações, seja elas mais íntimas, mas também vai perceber dificuldade em lidar com pessoas no seu trabalho. Um pensamento que ele pode até ser invisível, mas que com certeza já passou pela sua cabeça é: quanto mais eu fazia, mais parecia que eu precisava fazer. O meu corpo gritava por uma pausa, mas a minha mente insistia. Ainda não é o suficiente. Quando a gente começa a fazer uma pergunta simples como essa, será que nunca se sente suficiente, mesmo quando você já está exausta e já fez tudo que você acredita que deveria ter feito? Esse ciclo do fazer, 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 ele pode parecer como uma virtude a princípio, principalmente em um mundo que valoriza a produtividade, mas que é, na verdade, um sinal de algo muito mais profundo. É, na verdade, uma desconexão com aquilo que é essencial para você, com aquilo que faz de você quem você é. Esse comportamento, ele é muitas vezes um resultado de pressões externas e também de pressões internas que nós cobramos. Então, existem essas cobranças sociais, existem as crenças que elas são internalizadas, que a gente traz nesse valor que a gente atrelou a essa identidade como se fosse a gente. Então, é como se a minha capacidade de atender às demandas, às necessidades e às expectativas dos outros, elas tivessem que vir sempre em primeiro lugar. No entanto, à medida que a gente ignora os nossos limites, essa exaustão, ela vai se acumular e ela vai se transformar em algo que a gente chama de burnout. O burnout é justamente esse excesso de carga de trabalho que ele é sentido apenas quando você já sentiu que o pavio já queimou. Essa é a síndrome do esgotamento profissional. Ela foi aprovada pela OMS em 2024 como a doença do estresse crônico do trabalho. Ela é atendida atualmente pelo CID, na verdade, de 2022, sob o número Z7.3. Mas eu quero construir contigo o seguinte pensamento. Primeiro, esclarecer que a pressão no trabalho, a competitividade, o bullying do seu chefe ou até de colegas de trabalho, elas vão ocasionar essa exaustão extrema, esse estresse, esse esgotamento físico. Mas eu quero trazer aqui uma delimitação de algo que é muito importante, porque afinal de contas a gente compra a ideia de que nós não estamos fazendo o suficiente. Por que é que a gente acredita que nós ainda precisamos fazer mais? Por que esses são pensamentos que levam não apenas para o trabalho, mas que a gente também os tem como filhas, sendo mãe, sendo amiga, sendo esposa? Então, essa é uma análise que eu quero abrir para uma reflexão, para que você daí possa caminhar comigo na construção dessas percepções, dessas decisões, dessas ações, que elas sejam mais coerentes com o que a gente quer para nós, para agora, 2025. Então, para hoje, eu vou deixar você com uma reflexão que é a seguinte: o que você tem feito para os outros que tem custado a sua saúde e o seu bem-estar? Amanhã a gente vai mergulhar mais fundo na sobrecarga invisível que nos consome. Vou ficando por aqui. Um abraço e até!